Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, Vasco joga neste domingo, né, 7 horas da noite, contra o Boa Vista, mais uma partida, né, a terceira partida do Campeonato Carioca. E o Vasco deve ter mais algumas mudanças importantes no time, tá? O Vasco começou o Campeonato Carioca com o time da base, né, time que voltou a treinar lá um pouquinho depois do Natal, dia 27, os garotos da base, junto com o Zé Gabriel, que estava voltando de empréstimo, De Luca voltando de empréstimo, também o Serginho, que voltava de empréstimo do Criciúma, e o lateral esquerdo Vitor Luiz, que foi reserva do Piton na temporada. Estreou contra o Nova Iguaçu, beleza, e aí fez o segundo jogo contra o Bangu, né, em São Januário, 0-0, e aí a gente já teve alguns jogadores, né, do time principal jogando, além do Vitor Luiz. Né? O Vitor Luiz é reserva imediato do Piton. A gente teve o goleiro Daniel Fusato de titular, porque o goleiro Pablo estava machucado, tinha machucado o dedo, então o Daniel Fusato, que é o reserva imediato do Léo Jardim, jogou essa partida, tá? Além dos três que entraram no segundo tempo, né? O Jair, Paulinho e também o Maxime Domingues, jogadores que mudaram, né, um pouco o jogo do Vasco ali no segundo tempo. Para essa partida contra o Boa Vista, a gente deve ter mais novidades, tá? Mais novidades de jogadores do time principal jogando essa partida. São eles, tá? São eles que vão ter oportunidade já nesse jogo contra o Boa Vista. Hugo Moura, o volante Hugo Moura, que inclusive é importante a gente abrir um parênteses aqui e falar que o Hugo Moura foi o melhor volante do Vasco na temporada passada, né? Foi contratado junto ao Atlético Paranaense. No começo, muita gente torcia o nariz. Ah, tá pesadão. Ele falhou contra o Atlético Paranaense, né? O time, ex-time dele, falhou no jogo de ida, né, no Campeonato Brasileiro. Foi recuar a bola, recuou errado, puxou o cara, foi expulso. A galera já queria ele fora ali, mas ele mostrou potencial e foi o melhor volante do Vasco na temporada passada. Ele vai estar à disposição, tá, do treinador, o Hugo Moura, o Matheus Carvalho também, que foi vou cravar assim, se o Hugo Moura for o melhor, o Matheus Carvalho foi o segundo melhor volante do Vasco, inclusive pintaram propostas, né, pintou proposta para levar o jogador para a MLS, para a Liga Americana, proposta de 15 milhões de reais, o Vasco não topou, o Pedrinho quer pelo menos 25 milhões de reais no jogador, tá? A proposta de 25 milhões não veio, ele prossegue no Vasco, então ele vai estar à disposição do treinador nessa partida do Campeonato Carioca, a terceira rodada, tá? Então é Hugo Moura, Matheus Carvalho, o volante Esforza também, tá? Os três volantes estarão à disposição, além dos dois laterais direitos, o Paulo Henrique e também o Puma Rodrigues. Inclusive, Puma Rodrigues pode ser titular do Vasco, tá? Nessa partida contra o Boa Vista. O Jair e o Paulinho estão fora, tá? Não serão relacionados para essa partida. Lembrando que eles tiveram a temporada quase que inteira no ano passado, né? Ficaram parados, operaram o joelho, uma lesão gravíssima, ficou o ano inteiro fora. Então, eles têm um cronograma diferente de treinamentos e jogos, tá? Estavam à disposição para essa partida contra o Bangu, jogaram o segundo tempo inteiro, agora contra o Boa Vista estão de fora. Mas alguns jogadores estarão presentes também nessa partida contra o Boa Vista. O Daniel Fusato, o goleiro, segue, né, disponível aí para o treinador para essa partida do Carioca. O Souza segue à disposição para jogar de zagueiro, inclusive a gente falou sobre isso mais cedo, né, que a gente precisa ver o Souza em mais jogos como zagueiro, né? Como volante não dá mais, tá? Mas como zagueiro, ele foi bem contra o Bangu. O Bangu, repito, não apresentou, não foi tão agressivo na parte ofensiva, tá? Então o Souza ali atrás, saindo com a bola e tal, foi bem. Mas a gente precisa de um adversário melhor para ver como o Souza vai se comportar nessa zaga do Vasco. Então o goleiro Daniel Fusato vai estar à disposição, o zagueiro Souza vai estar à disposição, o Jean Davi, o atacante chileno, e também o Maxime Domingues. Todos esses estarão à disposição
do treinador para essa partida do Campeonato Carioca, parceiro. Ó, seguinte, irmão, falando ainda de reforços, né? O Vasco continua no mercado, o Vasco continua principalmente atrás de atacantes, né? Uma deficiência enorme nesse setor do campo. Falta o reserva do Verratti, falta um jogador pela direita, né? Um atacante que joga pelo lado direito, falta também um atacante que jogue pelo lado esquerdo. O Vasco está de olho aí na contratação do Lloyd Augusto. Lloyd Augusto, atacante angolano, tá? Atacante angolano, que hoje está na Turquia, no Alanyaspor da Turquia. Tá? O Vasco está tentando trazer esse jogador que joga pelo lado direito, atacante pelo lado direito, tá? Jogador jovem, 24 anos, é o jogador que o Vasco está de olho aí para reforçar o ataque pelo lado direito. Parceiro, o Vasco também não desistiu do Gabriel Veron, tá? Gabriel Veron, jogador que pertence ao Porto, estava emprestado ao Cruzeiro, tá? O Porto não conseguiu vender o jogador e agora o Porto tenta emprestar ele para outro clube brasileiro. Ele quer continuar no Brasil. Então, ó, São Paulo, Santos e também o Vasco estão interessados em um novo empréstimo, estão interessados em contar com o futebol do Gabriel Veron. Atacante que joga pelo lado esquerdo, já passei aqui, o Vasco está de olho, está tentando contratar o Brian Rodrigues, o atacante uruguaio da seleção uruguaia, jogador jovem também, tem 24 anos, igual o angolano Lloyd Augusto, tá? Mas o Brian Rodrigues joga pelo lado esquerdo, o Lloyd Augusto joga pelo lado direito. Brian Rodrigues hoje está avaliado em 10 milhões de dólares, o Vasco colocou na mesa 4 milhões de dólares, ainda está distante, tá? O América do México pensa em liberar o jogador se o Vasco conseguir dobrar essa proposta, se o Vasco conseguir chegar ali nos 8 milhões de dólares, o que seria, irmão, muita grana, tá? No atacante uruguaio Brian Rodrigues. A imprensa está dizendo que o Vasco pode aumentar um pouco a proposta, tá? Sair de 4, chegar até uns 6,5, mas 8 ainda está distante, né, do valor que o Vasco pretende pagar pelo atacante Brian Rodrigues. Parceiro, ó, sub-20, falar aí de Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Federação Paulista trocou o horário do jogo do Vasco contra o Corinthians, válido pelas quartas de finais, tá? Da Copa São Paulo de Futebol Júnior, passou de 4 da tarde para 9h30 da noite. Então, nesse domingão, a gente vai ter o jogo do Vasco, tá? No Campeonato Carioca, do time profissional, vai ter esse jogo às 7, tá? Terminou esse jogo ali por volta de 9, você vai para a Copinha, onde jogarão Vasco e Corinthians, jogo válido aí pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Parceiro, ó, uma notícia que acabou de pintar aqui, irmão. Saiu aqui agora, tô olhando aqui, tô falando com vocês. Saiu a informação aqui de que o Michael, cara, zagueiro Michael, acabou de chegar, o Vasco acabou de emprestar ele pro Coritiba, tá? Mandar ele pro Coritiba. Cara, o jogador teve uma lesão muscular, irmão, sofrida na estreia dele pelo Coritiba e vai ficar um tempo fora, algumas semanas fora. Pô, ruim isso, né, cara? Ruim pra caramba, maluco, muito ruim. Mas, parceiro, eu queria saber a sua opinião com relação agora, né? Agora o Vasco, na próxima partida do Campeonato Carioca, vai ter mais alguns jogadores à disposição. Puma Rodrigues, Paulo Henrique, o Souza, Jean Davi, o Daniel Fusato, Maxime Domingues, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Esforza. Quem desses, né? Ou melhor dizendo, como você montaria esse time titular? Cara, primeiro, tá? Daniel Fusato é o goleiro reserva? Pode continuar com ele. Paulinho não vai jogar na lateral direita, vai entrar o Puma ou o Paulo Henrique, deve entrar o Puma de titular, tá? Paulinho vai estar na seleção sub-20. A zaga, vamos testar o Souza, Luiz Gustavo, Vitor Luiz. Beleza. Meio de campo, eu acredito numa troca, né, do treinador, já que a gente vai ter o Hugo Moura, Matheus Carvalho e Esforza disponíveis, coloca os 3 para jogar, tá? Então eu iria com os 3 volantes, tá? E aí você pode fechar esse meio de campo com o Maxime Domingues. Na frente, a gente tem ali alguns jogadores, por mim, eu tiraria o Serginho, chega de Serginho, não aguento mais Serginho. E aí você pode testar o Jean Davi ao lado do GB, Jean Davi ao lado do Bruno Lopes. Eu queria que você comentasse aqui com o seu time titular, cara. Se você fosse o treinador do Vasco, qual time você escalaria para ser titular
na partida de domingo, terceira rodada do Campeonato Carioca contra o Boa Vista. Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!